Fraude à lei existe, a lei imperativa. O que é uma lei imperativa? Por favor, não me digam que a lei imperativa é aquela que contém sanção. Toda lei possui sanção. Lei imperativa se opõe à lei dispositiva. Ou seja, a dispositiva, aquela assim, a menos que as partes disponham em contrário, será tal coisa. Essa é uma lei dispositiva. A imperativa é aquela que me obriga a fazer uma coisa. Que se eu incorro naquela situação, eu estou obrigado. E não tenhamos dúvida, a lei tributária é lei imperativa. E a fraude à lei imperativa ocorrerá quando eu estiver na hipótese e fraudar a lei de tal modo a frustrar o consequente normativo. Fraude à lei existe se eu incorri na hipótese e frustrei a consequência. Fraude à lei não existe quando eu não me encaixo na hipótese. Eu não estou obrigado a incorrer em fato gerador. Ao contrário, se o legislador me obrigasse a incorrer em fato gerador, já não seria tributo, seria confisco. A tributação pressupõe o meu direito de não incorrer no fato gerador. E eu não frustro a lei, eu não fraudo a lei se eu fujo do antecedente. Insisto, fraude à lei só haverá se eu frustrar o consequente da lei imperativa, não se eu não incorrer no antecedente. Não existe no ordenamento um mandamento, algo que me obrigue a incorrer no fato jurídico tributário. O que mais, então, eu posso ainda, dentro do que o direito hoje me oferece, o que mais hoje eu posso contar para afastar o planejamento tributário, para contestar o planejamento tributário? E agora vem um outro desafio. Eu vou utilizar, e é de propósito, uma expressão que eu tenho certeza que vai fazer algumas pessoas como se acertarem na cadeira, alguns acertarão o nó da gravata. Eu vou utilizar a expressão consideração econômica. Consideração econômica, talvez, dos maiores palavrões que surgiram no direito tributário. É algo assim como o monstro do Lago Ness. Ninguém viu e ninguém quer encostar. Tem medo. O que é essa consideração econômica, pelo menos hoje? Passado todo o tempo na Alemanha, sabemos dos exageros que houve na época do nazismo. O que é consideração econômica hoje? Se não reconhecer a possibilidade de que a lei tributária possa, eu insisto no termo, possa, não ter descrito um negócio jurídico, mas sim ter descrito os efeitos de um negócio jurídico. Leia, por favor, o artigo 116 do Código Tributário Nacional e você veja que lá se fala do fato gerador tratando-se de situação de fato, opondo o inciso 2 à situação jurídica. Nada impede que a lei tributária, ela, descreva uma situação de fato, em vez de descrever um negócio jurídico. A lei tributária não precisa se vincular a um negócio jurídico. Se ela descreve uma situação de fato, ainda que essa situação de fato seja consequência de um negócio jurídico, torna-se irrelevante a validade do negócio jurídico. Torna-se irrelevante qual foi o meio de que o contribuinte se valeu. Afinal de contas, pouco interessa qual é o contrato. Se aquela situação de fato prevista pelo legislador aconteceu. Daí, ser missão do intérprete passar a perguntar: será que esta lei se vincula a um negócio jurídico? Vejam, eu ainda estou no raciocínio da subsunção. Quando eu falava em simulação, eu perguntava sobre o fato. Será que o fato existe? Agora estou fazendo outro raciocínio. Será que a hipótese é essa mesma? Será que a premissa maior é essa mesma? Será que o fato de o legislador ter se referido a um nome, a um termo, que existe no direito privado, significa que ele exigia que aquele negócio de direito privado acontecesse? Eu diria que muitas vezes sim, e insisto, é papel do intérprete. Apenas alerto que nem sempre. Dou-lhes um exemplo. Dou-lhes um exemplo no Constituinte. Dificilmente algum de nós negará que a expressão propriedade é tradicional do ordenamento. Qualquer um de nós dirá: propriedade é conceito de direito privado. Propriedade foi utilizado pelo Constituinte
da discriminação de competências tributárias. E o artigo 110 do Código Tributário Nacional diz que se um conceito de direito privado é utilizado pelo Constituinte, ai do legislador que pretender modificá-lo. No entanto, eu vejo que o Código Tributário Nacional, quando vai falar sobre imposto de propriedade, ali fala em direito de propriedade, posse ou domínio útil. Eu pergunto, será que o Código Tributário Nacional é inconstitucional porque fala em posse e domínio útil, quando o Constituinte falou em propriedade? Ou será que o Constituinte, quando utilizou a expressão propriedade, não se vinculou a um conceito de direito privado? Quem de nós nunca ouviu o caboclo que diz: teu cachorro invadiu a minha propriedade? Quem de nós já não viu uma pessoa sentada dizendo: minha propriedade vai até aquele monte ali? A expressão propriedade, por acaso, só tem um sentido de direito privado? Ou a expressão de propriedade também se confunde com terra? Minha propriedade, minha terra. E o imposto, talvez não incida sobre o direito de propriedade, mas sim sobre qualquer direito exercido sobre uma propriedade. Vejam, se eu disser que o imposto incide sobre um direito exercido sobre uma propriedade, passa a fazer sentido o código quando busca 3 direitos reais exercidos sobre a propriedade: o direito de propriedade sobre a propriedade, o direito de posse sobre a propriedade, o domínio útil sobre a propriedade. O que eu acabo de fazer nesse exercício, talvez didático, é dizer que o legislador utiliza uma expressão que existe no direito privado e que a minha interpretação me convidou a dizer: talvez não seja um instituto de direito privado. Talvez o que eu tenho aqui é uma outra expressão. É abrir a minha cabeça para admitir que, às vezes, a hipótese tributária pode vincular-se a uma situação de fato nos termos do artigo 116 do Código Tributário Nacional. E, sendo este o caso, já não será planejamento tributário aquele que mudar o negócio jurídico se a situação de fato continuar acontecendo. O que importa mencionar, na medida que eu me abro a esta possibilidade da consideração econômica, é que, embora seja possível que o legislador tenha se referido à situação de fato, também é possível que ele tenha se vinculado a um instituto jurídico. Ou seja, especialmente em matérias que tratam de competência tributária, é bastante razoável que eu admita que a segurança entre os poderes tributantes tenha levado o legislador a se vincular a um conceito de direito privado. Ou seja, se ele pode abrir-se, se o Constituinte, ao utilizar a expressão de propriedade, não se vinculava a um conceito de direito privado, fez bem o Código Tributário, quando este sim, quando fala nos direitos sobre a propriedade, direito de posse, direito de domínio útil, aí sim ele utilizou conceitos de direito privado. Ou seja, até agora eu estou descobrindo que o espaço para o emprego da norma anti-ilusão, anti-abuso, se torna cada vez mais restrito. Eu vejo que boa parte dos casos eu não preciso dela, porque não ocorre sequer a subsunção. Seja porque o fato é simulado, seja porque a hipótese não é aquela. Este fenômeno não passou desapercebido por aqueles que introduziram as normas gerais anti-abuso.